Os casos ativos de Covid-19 aqui em Maringá aumentaram 745% nos últimos 31 dias. No dia 21 de outubro, o município estava com 66 casos ativos. No último boletim divulgado pela administração municipal, nessa terça-feira 22, na última terça-feira, né, ontem, melhor dizendo, o número chegou a 558 casos ativos. Nos últimos 7 dias, o município registrou 540 novos casos do vírus. Também ontem, o município publicou no Diário Oficial um decreto com recomendações sobre o uso de máscara para a prevenção da doença. O documento segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde e demais evidências científicas referentes ao vírus. Daí, a nossa equipe de produção entrou em contato com a prefeitura para esclarecer algumas questões. E as doses de vacinas da Covid acabaram em algumas UBSs daqui do município. A gente questionou a prefeitura sobre quais e a gente ainda não obteve resposta sobre isso. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a reposição das doses é para a semana que vem, ou seja, a gente vai passar quinta e sexta aí, tende-se a diminuir o número de doses, mas já há reposição prevista para as vacinas a partir da semana que vem, Edivaldo Magro. Pois é, Vitor, desde o início do ano, na verdade, tanto a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, quanto a Organização Mundial de Saúde, né, tinha dito, estão falando sobre isso. Isso é porque o Carioca tá me olhando assim, com essa cara de desespero, porque me assustado agora. Já havia alertado, né, que o índice vacinal no mundo estava baixo, né, não só para as variantes já existentes, como as novas variantes, a Omicron, né, que é a grande preocupação. O que ocorreu foi que as pessoas relaxaram nos protocolos de prevenção. E o próprio gestor público também, né? Porque passamos um período muito amarrado, né? Passamos um período com muita dificuldade de contenção e as pessoas acabaram relaxando nos protocolos de prevenção, não só fortalecendo as cepas já existentes, como as novas, né? Com essa variante Omicron parece que é a prevalente neste momento. Eu, por exemplo, não cumpri o esquema vacinal com a 4ª dose. Eu não sei se todos os colegas aqui fizeram a 4ª dose. E eu fui fazer hoje e ela não tinha numa UBS ali, nas proximidades ali da minha casa, né? Liguei lá, não tinha mais. Eu acho que se enquadra numa dessas unidades aí que estão sem a vacina. Então, houve um relaxo, né? As pessoas não estão usando mais máscara, mesmo os protocolos básicos de limpar a mão, evitar aglomeração. Mas a gente pode comemorar, ou pelo menos ficar um pouco mais tranquilo, que o nível de agravamento está bem menor. Pelo menos no entendimento de virologista, não há essa preocupação. Não deve ter, pelo menos, isso não significa relaxar mais, mas não deve haver a mesma onda de rigidez, de agravamento que ocorreu na fase mais aguda da pandemia, né? Foi 2020, né? 2021 menor, mas principalmente em 2020. Agora, o que é mais importante é aquela defesa que a gente sempre faz da vacinação. E minha culpa também, né? Por não ter feito o cumprimento do regimento, do protocolo, né, da 4ª dose, exatamente por fazer parte daquelas pessoas que relaxam um pouco, pensando que já vencemos a pandemia, quando na verdade os riscos ainda existem e vamos torcer que a gente tenha a vacina, que todos tomem e que a gente supere, que se torne realmente uma gripinha, né, lá na frente, em algum momento, esse problema, Vitor. Calazans. Primeiro, acho que a gente tem que se lembrar e observar que essa situação não é exclusivamente nossa, não é Maringá e não é exclusivamente do Brasil, né? A China, inclusive, está com lockdown novamente, isso é algo que tem acontecido no mundo todo. E aí a gente tem duas situações. Primeiro, as vacinas, as produtoras de vacina precisam vir a público explicar, e os governos também, obviamente, né, o avanço das vacinas com relação às novas cepas, né? O Edivaldo falou agora há pouco aqui da Omicron, mas muito tem se noticiado que é uma subvariante da Omicron. Já não se sabe mais, é o que o noticiário tem dado conta, se a vacina ela corresponde necessariamente a essa subvariante. A gente sabe que de um ano para o outro, as vacinas para a gripe, por exemplo, elas têm mudanças substanciais para que elas possam
impedir que o vírus com mutação cause os danos nas pessoas. E como é que está a vacina para o Covid? Então, as produtoras precisam informar a população sobre isso, porque se não estamos tendo o número, e graças a Deus, né, não estamos tendo nem perto mais o número de mortes, é porque a população efetivamente está vacinada. Então, nós precisamos de avanço nessa vacinação, fazer com que as vacinas já produzidas, aliás, já desenvolvidas, estejam devidamente de acordo com as novas variantes e subvariantes da Covid. Passar para o Celestino. Se me permite só fazer uma observação, é exatamente isso, quando eu disse que a Organização Mundial já tinha feito esse alerta, é bom fazer esse recorte mesmo. Isso é um fenômeno mundial, né? E agora começa a ter mais estudos relativos a como esse vírus ele vai se diversificando, vai se recortando e causando risco, né? Então vem sempre aquela dúvida, né? Qual da origem, até onde ele vai. Se a vacinação normal com essas vacinas, tipo, eu tomei a AstraZeneca, se ela é eficiente no sentido de imunizar de verdade, mas eu confio, né, pelo menos confiar nas informações dos virologistas, que não deve haver agravamento. Mas está ocorrendo mortes ainda, principalmente entre pessoas imunodeprimidas. Eu acabei dando uma engasgada aqui no final, né? Então, se puder só fazer uma pequena conclusão. Rapidinho. Também dizendo o seguinte, o grande problema que a gente tem também, que é o segundo ponto, são assim, as medidas radicais demais. Então, nós tivemos um período de muito fechamento, eu acho que até em alguns pontos radicais demais, e eu estou falando agora do ponto de vista governamental. E agora a gente fica com a flexibilização total e nada, nenhuma campanha. Entendeu? Tem que ocupar os espaços, tem que ter campanha, lembrando a população das medidas, enfim, dos cuidados que precisam continuar. Ok, Celestino, sua vez. O medo é um instrumento poderoso de controle social, né? Primeiro utilizaram o medo e agora estão utilizando de novo o medo para as pessoas que estão na rua fazendo seus movimentos democráticos pararem. É isso que vai acontecer, Vitor. Esse decreto do prefeito nada mais é que um decreto subsequente do que ele já fez na pandemia passada. As pessoas hoje estão se cuidando mais porque elas estão tomando os cuidados necessários da imunização natural do corpo, né? A vacina, ela tem um prazo de validade, né? A primeira dose já venceu, a segunda dose já venceu. Quem tomou a quarta dose lá em agosto já perdeu a validade, né? Então, cadê as proprietárias das vacinas, né, tipo a Pfizer, que já colocou uma quinta dose aí, liberou as vacinas para crianças de 0 a 12 anos. Os Estados Unidos já está vacinando essas crianças, a Anvisa liberou aqui no Brasil, né, a campanha foi feita, as doses estão sendo compradas. Parece que o Queiroga se pronunciou hoje por uma vacina bivalente da gripe. Comprou mais 50 milhões de doses dessa bivalente e vai comprar mais 120 milhões de doses da Omicron, dessa outra cepa da Omicron. Então, assim, vacina não faltou campanha dos gestores, né? Faltou levar a vacina até a população, como também faltou a respeito da poliomielite, né? Que foi proibido de ser veicular durante a campanha eleitoral, porque o senhor Alexandre de Moraes achou que era propaganda para o governo. Então, assim, faltou. E aí a consequência disso foi a baixa, né, do índice de vacinação, que queria chegar a 95, não passou de 70. Então, assim, está faltando campanha. Levar o medo às pessoas, eu acho que não é o mais correto. Né? Pegar a China como depósito de pessoas e trazer notícia para o Brasil não é legal. Agora, está faltando campanha, está faltando conscientização, está faltando liberar o ministro da Saúde a falar em rede nacional a respeito do que está sendo feito. Porque, a não ser a Jovem Pan, o resto está todo mundo liberado. A Jovem Pan está censurada, né? Mas a grande mídia, o consórcio, pode falar da vacina, né? Pode falar que o governo federal está trazendo vacina, está fazendo a bivalente agora. Por que não está sendo falado nisso?
Ok. Estranho. Deixa eu trazer aqui já também, acabei de receber a informação, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nessa quinta-feira, dia 24, um mutirão de vacinação contra a Covid-19 no terminal urbano, das 7 da manhã até o meio-dia. Serão vacinadas crianças de 5 a 11 anos com a primeira ou segunda dose e pessoas de 12 anos ou mais que precisam atualizar a carteira de vacinação. Para se vacinar é necessário apresentar a carteirinha de vacinação e documento pessoal com foto. Vacinação ocorrerá enquanto houver doses disponíveis. Então tá aí, fica registrada essa ação que está sendo feita pela Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Maringá, através da Secretaria, por meio da Secretaria de Saúde. Passo para o Francês. O decreto do prefeito, para mim, tem característica de alerta. As pessoas estão relaxando com relação ao vírus, como relaxaram com relação à dengue, à chikungunya, né? As pessoas relaxam, não se cuidam, não usam máscara, frequentam lugares fechados, etc., como se tivesse tudo passado. Embora nós tenhamos registro em Maringá de mais de 300 casos de novos contaminados nos últimos 4 dias. Então, o que é necessário? Que as pessoas se protejam, que usem máscaras, principalmente, e não se fiem muito aí na tal da vacina, porque isso também é um grande negócio, né? Por outro lado, né, a gente não pode esquecer que a Covid não vai embora, porque é um negócio também da área médica. E por outro lado, que é bem oportuna essa vacinação aí no terminal de transporte coletivo urbano, até porque a resistência de muitos pais que não quiseram vacinar seus filhos, lembra? Foram muito resistentes. Agora é a hora de aceitar a vacina.